Essa semana, uma irmã, uma menina, na verdade, da nossa igreja, falou assim: pastor, estou com saudade de Jonas. Não é de uma pessoa, mas do livro de Jonas, da exposição. Então, eu lhes convido a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, no capítulo de número 3. Eu preciso fazer essa exposição hoje, porque senão o ano acaba e eu não termino a exposição do livro de Jonas, e você fala: puxa vida, o pastor não terminou a exposição do livro de Jonas, um livro tão pequeno, e ele não terminou, não deu conta. Mas nós vamos avançando aos poucos em doses homeopáticas para alimentar a sua vida e o seu coração. Nessa manhã, o nosso tema é: a missão foi reconfirmada. A missão foi reconfirmada. Vejam vocês o capítulo 3 de Jonas, versículo 3, versículo 1 ao versículo 4, melhor dizendo. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, a igreja: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma vez mais, eu quero lhe convidar a fechar os olhos. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus nessa manhã. Senhor Deus, agradecidos estamos, ó Deus, por esta bênção, por este pacote da graça de Deus que o Senhor nos dá nessa manhã. E agora, Senhor, quando nós vamos expor a Tua palavra, ó Senhor, ela é tão preciosa para o nosso coração. Não permita que a nossa mente divague, não permita, ó Deus, que haja alguma resistência em nós, pecaminosa, que nos impeça, ó Deus, de ouvir a Tua voz por meio desse texto. Retire, ó Deus, os tampões dos nossos ouvidos e retire, Senhor, os ruídos que tantas vezes nos atrapalham e nos ajude a compreender a Tua palavra, que o Teu Espírito opere em nós nessa manhã, nos dando disposição de coração, de ouvidos atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor Deus tem a nos dizer. E que o Senhor Jesus, o nosso Redentor, que está exaltado à direita do Senhor, nosso Deus e Pai, seja glorificado, amado, reverenciado, crido, temido nessa manhã e amado pela sua igreja. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Queridos, como vocês já viram no capítulo 1 e capítulo 2, o profeta Jonas havia enviado para pregar numa grande cidade. Esse texto que nós lemos aqui reenfatiza novamente essa ideia de que a cidade de Nínive é uma grande cidade. E você sabe que é enviado para pregar numa grande cidade, mas ele fugiu da presença de Deus, aprontou as suas malas e foi noutra direção. E por causa da fuga de Deus, Deus enviou uma grande tempestade, uma grande cidade, e Deus envia na direção do profeta uma grande tempestade na direção do profeta. E quando lançado, então, no mar Mediterrâneo, Deus providenciou um grande peixe, uma grande cidade, uma grande tempestade e um grande peixe para salvar Jonas. O Deus grande, o Deus de Jonas, o Deus da igreja é um Deus grande. O que ele faz é grande. A missão que ele dá é uma missão grande. E então ele providenciou para o profeta uma grande salvação, grande cidade, grande tempestade, grande peixe, grande salvação, porque Deus é grande. Agora, depois de salvo, depois de arrependido no ventre do peixe, depois de salvo, Deus o reenvia novamente para realizar uma grande missão numa cidade muito importante diante dos olhos de Deus, diz a palavra de Deus. Aqui nós vamos ver 3 grandes verdades que eu penso que são oportunas que emergem desse texto para o nosso deleite. A primeira é a sua missão, a missão. E eu chamo a sua atenção para o verso de número 1, versículo 2, que diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela, veja só, a mensagem que eu te digo. Queridos, finalmente o profeta desertou, agora ele estava sendo reintegrado novamente à missão que Deus o havia comissionado. E a sua reintegração é prova de que Deus o havia perdoado.
É importante você notar isso. Mesmo diante de uma rebelião, mesmo diante de uma rota que não era aquela que Deus tinha traçado para ele, mas agora quando Deus o traz de volta, quando Deus o reentrega novamente para que ele realize a missão, isso é prova que Deus o havia perdoado. Queridos, o nosso Deus, talvez você veio aqui nessa manhã e em alguns momentos você tem desobedecido o Senhor Deus por alguma razão. A razão é a inclinação do seu coração, do meu coração. Eu quero te dizer nessa manhã que o Senhor Deus, ele não guarda ressentimento. O Senhor Deus não é como eu e você. Eu e você, às vezes, quando alguém pisa na bola com a gente, alguém nos maltrata, alguém vai na outra direção, a gente fica beiçudinho, bicudinho com os outros. Deus não, quando há arrependimento de verdade, Deus perdoa. E Deus perdoa de verdade, Deus perdoa de verdade. Deus não tem esse problema de ficar abatido, como nós ficamos, de nos recolhermos no nosso mundo de escuridão por conta daquilo que pessoas fizeram. Quando há arrependimento, Deus perdoa. Se você tem andado na contramão de Deus, e se você tem se arrependido de fato, de verdade, se você tem sido genuinamente verdadeiro, humilde, nessa manhã, não volte para casa com o fardo pesado da culpa. Deus perdoa, queridos. Deus não guarda ressentimento para com aqueles que se arrependem dos seus pecados, que se retornam para Ele, que confessam, que assumem o seu pecado. Agora, veja só, esse Deus é um Deus deveras, um Deus persistente. Maravilhoso notar isso. Porque Deus prossegue com o seu plano. Deus prossegue com o seu plano. Ele tem um plano e o seu plano é alcançar um povo, é alcançar uma cidade em que os habitantes eles são bastante violentos, eles são idólatras, eles são malvados. Mas Deus não desiste jamais dos seus planos. O comissionado, eu e você, igreja, no caso aqui Jonas, pode até desistir, pode olhar para o cenário e falar assim, é grande demais, é desafiador demais, eu não tenho condição, eu não tenho competência, e por conta disso e outras razões, desiste daquilo que Deus traçou, Deus idealizou, Deus colocou como meta, de modo claro e específico para nós. Mas o comissionador não desiste, o comissionado desiste. Às vezes você desiste. Às vezes você joga a toalha, às vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus pediu para que fizéssemos, que Deus nos ordenou. Deus, entretanto, não desiste. Ainda que você olhe para o cenário, ainda que você olhe para as muralhas, para aquilo que você fala assim, é impossível, é intransponível esse desafio, Deus não desiste. Os homens, eles desistem de seus planos, abandonam suas metas, deixam de lado certos objetivos, mas o Senhor nosso Deus, o Deus de Jonas, ele não desiste de alcançar o rebelde. Por mais vil que ele seja, ele está decidido a alcançar, e para alcançar, ele reenvia novamente o profeta Jonas. Quantos aqui estão comigo nessa manhã? Quase todos, meia dúzia talvez não, mas até o final, quem sabe você fica comigo. E esse Deus que é persistente, é um Deus também de segunda oportunidade, maravilhoso. Esse Deus é um Deus de segunda oportunidade. Eu penso que você já viu, eu vi alguns casos, não muitos, mas no mundo do futebol, há jogadores que por causa da indisciplina, não são convocados para a Copa do Mundo. Às vezes eles vão demonstrando uma certa indisciplina, um jeito de ser, não quer participar dos treinos. Eu mesmo tenho referencial de seleção brasileira, muito lá de trás. Atualmente eu estou meio alienado, meio desgostoso para assistir a seleção brasileira. Mas eu me lembro de alguns casos que o jogador, por conta de indisciplina, o cara era muito bom, estava habilitado para ser, inclusive, aquele que haveria de decidir determinadas partidas. Mas, por conta disso, o treinador tomou a decisão, estava na prerrogativa dele, de não convocar essa pessoa, de não tê-lo no seu time. E depois, então, de um período de 4 anos, esse mesmo treinador, às vezes, em casos bem esporádicos, resolve novamente agora, por conta de mudanças que ocorreram, de um histórico que foi alterado, de evidências que foram dadas, chamar aquele mesmo jogador, e ele entra em campo, e ele acaba sendo alguém que vai trazer euforia para a nação brasileira. Nós já vivemos isso em alguns casos. Em alguns casos, você deve se lembrar de pelo menos um, eu lembro de alguns, mas não convém aqui citar. Agora, é claro que essa segunda chance que é dada,
o jogador não pode ficar esperando, não pode ficar contando com ela toda vez, vivendo de um jeito arredio para saber, não, quem sabe lá na frente ele me reconduz, me coloca novamente, me escale novamente. Nós não podemos, à semelhança dessas pessoas, assumir esse tipo de comportamento. Agora, o que a Bíblia mostra para a gente, dando exemplos, é que a Bíblia tem muitos casos, muitas pessoas que receberam uma segunda oportunidade de recomeçar, de realinhar, de colocar o coração novamente naquele projeto de Deus. E quando Deus procede assim, acolhendo novamente essa pessoa, como é o caso de Jonas, ele o faz não porque ele precisa de pessoa, não porque ele precisa daquela pessoa. Porque às vezes você equivocadamente nós podemos chegar à conclusão de que Deus precisa de mim. Eu sou muito bom, sou camisa 10 e Deus não me pode deixar de fora do seu time. Isso é um equívoco. O que está acontecendo aqui não é que Deus precisa de Jonas. Deus não precisa de Jonas, mas Jonas precisa de Deus. O que Deus tem feito o tempo todo é trabalhar Jonas, é transformar o coração de Jonas. E não é porque Deus tem uma necessidade, Deus esteja refém de Jonas. É Jonas que precisa de Deus. É você que precisa de Deus. É você que tem necessidade de Deus. Deus não precisa de você. Mas tantas vezes, Deus o reconduz. O reintroduz de novo, lhe dando uma segunda oportunidade. A segunda oportunidade dada ao profeta Jonas prova de modo incontestável aquilo que o próprio Deus afirma, conforme o registro do capítulo 8 de Hebreus, versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Que maravilha. Agora, veja só, não fique contando com a segunda oportunidade, vivendo o tempo todo na contramão de Deus, fazendo o que Deus não quer que você faça, pensando, bom, já que Deus é tão generoso, tão misericordioso, eu vou aguardar a segunda oportunidade. Não espere, não conte com isso. Não conte com isso. Mas se é o teu caso aqui hoje, que passou por alguma situação de coração arredio e está arrependido, aproveite a oportunidade, porque Deus diz, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei. Que silêncio, né? O presbiteriano é maravilhoso. Esse Deus persistente, Deus da oportunidade, é o Deus da missão. Ele é o Deus da missão. Vejam, queridos, que maravilha como que o texto aparece no versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Meus queridos, às vezes a gente parece que está chovendo no molhado. Porque a gente fala dessas coisas, que a igreja é comissionada por Deus para pregar, como nós vemos aqui Jonas como que numa caricatura de que ele é, de certo modo, a igreja enviada a pregar para pessoas que a gente às vezes não está muito encantado, muito afeito a pregar. Às vezes parece que a gente está chovendo no molhado. Você fala assim, pastor, isso aí eu já sei. Isso aí o missionário Carlos já falou, não sei quem já falou, o licenciado Orlando tem falado com o Hop na quarta-feira. Isso aí eu sei, mas por que é preciso falar? Porque o seu coração é teimoso e pecador. Porque você não está fazendo o que devia fazer. Porque você não tem ido onde Deus tem mandado você ir às pessoas onde Deus tem mandado a você ir. A igreja é comissionada, irmãos, para ir. O Senhor diz aqui no texto, vai. O Senhor diz, vai. Nós não fomos chamados para ficarmos à espera de um povo. O ordinário de Deus, preste atenção nisso, o ordinário não é que as pessoas venham. O ordinário é que a igreja vá onde estão as pessoas, meus irmãos. Às vezes nós nos acomodamos, a gente vê a igreja crescendo, pessoas chegando, algumas já convertidas, que já foram alcançadas, e algumas poucas que vão professar a fé pela primeira vez, e você fala, mas a coisa na IPG2 está acontecendo, a igreja está crescendo, o rol de membro comprova, as estatísticas mostram que a igreja está crescendo, mas não é o ordinário a igreja sentar no seu mundinho, ou ficar no seu mundo, num lugar confortável como esse, esperando que as pessoas venham. A igreja precisa ir, meus irmãos, isso que é o ordinário. Quem aqui está me entendendo nessa manhã? Você vai encontrar o tempo todo, Deus mandando o seu povo ir. Apareceu até lá, né? O teólogo
FHJC, né? FHJC. Olha só o que esse teólogo diz. Olha, os servos de Deus devem ir onde ele os enviar, vir quando ele os chamar e fazer o que ele ordenar, queridos. Quem aqui é servo de Deus? Quem aqui é servo de Deus? Eis aqui a pista, o direcionamento para nós, biblicamente, de um homem de Deus que, estudando esse texto, traz essa pérola para que a gente seja instruído. O Senhor diz, vai. O Senhor diz, vai. Vai aonde as pessoas estão. Vai para as grandes cidades. Vai a algum lugar, mas, por favor, vá. Não fique parado. Não fique à espera. Há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus e essa missão é nossa. Essa missão é da IPG2, essa missão é sua, essa missão é da liderança, essa missão são daqueles que o Senhor Deus alcançou e os agregou no seu Filho Jesus. No seu Filho Jesus. Mais uma vez, FHJC. O envio de um missionário a um povo malvado é uma grande demonstração da misericórdia de Deus. Quando a gente olha para evidências externas daquilo que Jonas conhecia, do histórico dos ninivitas, Jonas, humanamente falando, ele olha e fala assim, não tem porquê, eu não quero ir para pregar para esse povo. Entretanto, o próprio envio de alguém para pregar para um povo com essa demonstração, com essa característica de um povo vil, maldoso, idólatra, é uma demonstração da misericórdia de Deus. Misericórdia é essa com a qual você foi alcançado. Misericórdia é essa com a qual você é alcançado, que Deus também quer presentear outras pessoas que ainda não foram alcançadas. Graça de Deus que chegou para você, que trouxe alegria para você, que trouxe esperança no seu coração, e que Deus envia você para que você possa dizer a outras pessoas para que elas sejam notificadas, alcançadas com esta mesma mensagem. Com esta mesma mensagem. Queridos, esse Deus que é persistente, esse Deus que é Deus da oportunidade, que é o Deus da missão, é o Deus da mensagem. Ele é o Deus da mensagem. Se você notar, no final do versículo 2, diz assim, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Grife isso aí na sua Bíblia. A mensagem que eu te digo, diz a palavra de Deus. Sabe por que é importante notar isso aqui? Porque a mensagem a ser anunciada, ela não é do mensageiro. Ela não é do mensageiro. O mensageiro que pensa que tem alguma expertise, alguma capacidade retórica de envolver, de atrair o seu público, de fazer com que o seu público vibre com a sua mensagem, que o seu público dê risada ou de alguma forma fique emocionada com a sua mensagem. Mas se essa mensagem não é de Deus, essa mensagem não produz transformação no coração. As pessoas entram e saem do mesmo jeito. As pessoas escutam e saem do mesmo jeito, sem transformação. Sabe por quê? Porque a mensagem era sua, a mensagem era minha. Mas agora, se a mensagem é de Deus, aí uma transformação extraordinária pode acontecer. O mensageiro, ele é apenas um portador da mensagem de Deus. Um portador da mensagem de Deus. Eu, quando morei em Belo Horizonte, fui convidado para plantar uma igreja num bairro de uma cidade vizinha de BH. E, gente, presbiteriano às vezes plantar igreja, meu Deus do céu. E aí a igreja ficava na última rua do bairro, no morro, quando chovia, aquela terra vermelha como nós temos aqui, e no final da rua, última rua do bairro e no final da rua. Aí um dia eu me enchi de coragem e falei assim, vou falar com o pastor, porque não é possível. Falei, pastor, nós temos aqui essa meia dúzia de crentes que estão aqui, louvado seja Deus por isso, mas vamos encontrar um ponto estratégico no meio do bairro, vamos para o meio do bairro. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho tempo para ficar procurando, não. Se vocês encontrarem algum lugar aí, está tudo certo lá, então a gente vai ver a possibilidade de alugar e vamos iniciar. Encontramos um lugar. Não era o melhor dos mundos, mas em razão daquela localidade, aquele era um lugar muito melhor. E fomos para lá e fizemos um mutirão, pintamos as paredes, demos uma ajeitada naquilo e chegou o dia de inaugurar. E eu fui para lá e eu tinha que fazer tudo, né? Eu tinha que pregar, eu tinha que conduzir a liturgia, eu tinha que cantar, eu tinha que ungir, brincadeirinha, tá? Eu tinha que fazer tudo ali e depois terminar o culto, né? E eu, então, peguei os nossos os hinos do Inário, que são maravilhosos, não são? Quantos aqui conhecem? São maravilhosos.
Mas cá para nós, eles são pesados. Os hinos do Inário são pesados para você cantar no gogó, sem o acompanhamento, assim, e só você cantando, você não sabe quem vai estar lá. Tinha eu e um casal de idosos com 75 anos. E aí, o que eu fiz? Eu preparei a mensagem, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. E sabe, na minha cabeça, eu pensava assim, eu vou falar hoje, vai ser a inauguração, mas eu estava com muito pessimismo, muito pessimismo. Eu olhei para aquela realidade e falei, aqui não vem ninguém hoje aqui. Mas o casal de idoso virá, porque eles são muito crentes. São muito crentes, eram muito crentes. Seu Secundo e Dona Maximiliana, seu Secundo evangelista nato. E eles foram. E eu falei assim, a mensagem, Apocalipse 1, 7. Eu vou pelo menos consolar esses irmãos que já estão idosos, eles estão se aproximando mais do Senhor Deus, então vou falar para eles sobre essa questão do encontro com o Senhor Jesus. É para eles que eu vou falar. Menininho bobo, né? Só que a mensagem era de Deus. Eu tinha uma motivação, talvez equivocada, mas a mensagem era de Deus. E eu cantei, queridos, o primeiro hino com os olhos fechados. Eu fechei literalmente os olhos. Não era uma atitude de adoração, de elevo, de êxtase, né, que você levanta as mãos e fecha os olhos. Não, era para não encarar a realidade. Eu fechei os olhos para não encarar a realidade, eu e o casal de idosos. E aí, então, depois de cantar o hino, abri os olhos, tinha 15 a 20 pessoas. Eu pensei rapidamente, falei, eu não posso cantar os outros 2 hinos. Eu não vou dar conta, se eu cantar, eu não consigo pregar. Fechei, então, eu tinha o inário, e falei, dei as boas-vindas, e falei que nós estávamos iniciando o trabalho, e preguei a mensagem de Deus. E naquela manhã, naquela noite, melhor dizendo, o Cid e a sua esposa, Maria Aparecida, se renderam ao Senhor Jesus. Porque a mensagem era de Deus, a mensagem não era minha. Eu era apenas um mensageiro, um portador da mensagem. E o Cid e a Maria Aparecida, naquela manhã, naquela noite, se renderam ao Senhor Jesus. E 2 anos depois, o Cid era presbítero daquela igreja. Nós precisamos pregar a mensagem que Deus nos deu. Não é a sua mensagem, querido. Não é a mensagem da IPG2. Tantas vezes nós nos equivocamos pensando que a capacidade da mensagem que vai alcançar, que vai transformar, tem a ver com a nossa expertise, com a nossa sabedoria. Deus não tem compromisso com a sua expertise. Deus não tem compromisso com a sua retórica. Deus tem compromisso com a mensagem que Ele dá para a igreja. E se nós a anunciarmos, Deus faz o que nós não podemos fazer. A mensagem é sempre daquele que envia o mensageiro, pois ele sabe o que as pessoas precisam ouvir. Deus sabe o que as pessoas precisam ouvir. Deus sabe do que elas necessitam. Deus conhece o coração. O mensageiro, ele é enviado para anunciar a mensagem que pensa que é sua, que foi fabricada no seu coração, porque ele sentiu alguma coisa, ele está redondamente equivocado. Não vai surtir efeito. De transformação, não. De transformação, não. Pode até produzir um certo entretenimento, alguma coisa, um arrepio, mas isso não muda a mentalidade e coração das pessoas. É Deus quem muda quando você leva a mensagem que Ele te deu para anunciar. Deus lembra Jonas, Jonas, eu estou reenviando você, mas é para você dizer a mensagem que eu te dei, que eu te dou, Jonas. Você não está autorizado a inventar a mensagem, a mudar a mensagem. É a mensagem que eu te dou. E isso nos leva ao segundo ponto. Sua missão e sua obediência. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la, diz a palavra de Deus. Veja só, no capítulo 1, versículo 2, só para lembrar a sua memória, mas você que está com a sua Bíblia aberta, você pode conferir. No primeiro momento é dito, vai a grande cidade de Nínive. No segundo momento, agora, a mesma expressão é repetida, vai a grande cidade de Nínive. Mas a narrativa continua, e quando você chega no versículo de número 3, a narrativa traz uma explicação dizendo, Nínive era cidade muito o quê? Não, vocês me ajudam, não. Hein? Era o quê, irmãos? Muito importante diante de Deus. Olha só, o que o teólogo que eu já citei, ele traz uma informação muito importante. Nínive media cerca de 30 quilômetros de comprimento
por 18 quilômetros de largura e 96 metros de perímetros. Os muros tinham cerca de 30 metros de altura e eram tão espessos que 3 carros podiam andar lado a lado sobre eles. Neles haviam 1.500 torres, cada uma delas com pouco mais de 60 metros de altura. Olhando para essas medidas, o que essas informações estão colocando para nós é que a cidade a ser percorrida tinha cerca de 96 metros de circunferência. Olhando para essa dimensão que ele coloca, é essa a extensão da cidade. É essa cidade, é esse campo que Jonas tem que levar a mensagem, tem que anunciar a mensagem para as pessoas que residiam nessa circunferência territorial, geográfica. Agora veja só, olha só que pérola, que citação bacana. Sem dúvida, Jonas parou em vários pontos onde seria facilmente observado para proclamar a mensagem. Algumas pessoas, alguns pregadores costumam pensar que Jonas fez a missão correndo. Né? Eu não creio desse jeito, E eu acho que essa informação desse teólogo, embora a gente não tenha evidências, mas é bem provável, porque a cidade ele vai levar 3 dias para percorrê-la. É como se ele, dividindo 96 quilômetros de circunferência, ele então, por dia, teria que caminhar pregando 32 quilômetros. E eu quero crer que isso seria feito durante o dia e não durante a noite. Então, ele vai fazer isso. Ele vai cumprir com essa missão que está para ser realizada. Agora, veja só o que nós vemos aqui, nesse ponto, é a disposição do profeta para obedecer. Diferente da primeira vez, como nós já vimos no capítulo 1, agora o profeta, ele se dispõe para cumprir a missão. A disposição dele agora, o seu coração, está disposto a cumprir a missão. E ele, sem demora, ele vai fazê-lo. O profeta, ele responde de forma obediente, de modo obediente. Antes o profeta se dispôs para fugir, como nós já vimos. Como nós já notamos por meio do registro da Escritura. Agora ele se dispõe para obedecer a palavra de Deus. Agora me deixe repartir algo com vocês que é fruto da minha reflexão e pensando nos desdobramentos que aparecem no capítulo 4 mais tarde. Veja só, o profeta, como nós estamos vendo, não há dúvida, ninguém tem dúvida disso, ele está pronto, ele está disposto a pregar o evangelho. Agora, em seu coração, nós vamos perceber mais adiante, que em seu coração não há evidência de compaixão para com os perdidos. Eu vou repetir isso. Jonas está disposto a obedecer a Deus e anunciar a mensagem que Deus lhe deu. Mas conforme o compasso da narrativa do registro bíblico, nós vamos perceber que ele obedeceu a Deus, ir ao lugar que tinha que ir, anunciar a mensagem que tinha que anunciar, mas não há evidência de compaixão para com os perdidos. Irmãos, saibam de uma coisa. É possível você e eu, nós fazermos aquilo que tem que ser feito sem ter compaixão, sem amor. Você pode falar, mas isso é errado. Eu sei. Mas tantas vezes você pode estar fazendo as coisas e a motivação não é a melhor motivação. Você está dentro de um aspecto, cumprindo com parte do que é para cumprir, mas você não tem amor para com os ouvintes. Você não tem paixão para com aqueles que estão ouvindo. Você não tem amor. Às vezes é possível pregar com fidelidade a Escritura, fazer exposição fiel. E que ninguém tenha nada que desabone, que possa dizer assim, mas ali houve um equívoco, houve uma distorção. Mas sem amor para com aqueles que ouvem a palavra de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Porque pode ser que às vezes você tenha assumido uma postura na sua casa, na sua família, nos seus familiares que ainda não são crentes, e você, lá no seu coração, você diz, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Eu preciso falar com os meus familiares que eles precisam se converter. Mas você não tem amor para aquelas pessoas que você está citando, os seus familiares. Você está dizendo, e às vezes você fala de modo ríspido, e às vezes você fala de modo duro,
porque não há compaixão. Você, na verdade, não tem amor, você não quer ver a conversão, você só quer apenas marcar um território de autoridade, de que você tem domínio da situação e das verdades eternas. Jonas está fazendo e vai fazer, ele está obedecendo, mas depois, de modo trágico, nós vamos ver que ele não tinha amor para com aquelas pessoas. Ele não tinha compaixão para aquelas pessoas, ele não pensava que aquelas pessoas, pensando que elas podiam, ao serem alcançadas, notificadas, passar por uma transformação. Aliás, pelo contrário, ele vai ficar raivoso com isso, ele vai ficar com raiva disso. Agora, por outro lado, olha só que coisa, nós vemos nessa demonstração de obediência o resultado da disciplina. A disciplina, ela produz efeitos maravilhosos. Meu amigo, pai, mãe, quando nós não disciplinamos nossos filhos, nós estamos prestando um desserviço aos nossos filhos, à formação dos nossos filhos. O papel da disciplina, queridos, o papel da disciplina é gerar transformação no coração do infrator, do desobediente. A função da disciplina é corrigir o desobediente para que ele se torne uma pessoa obediente. Tanto Deus está fazendo isso, está realizando isso, tem realizado isso, que isso surtiu efeito no coração do profeta. Quando ele obedece agora, sabe por que ele obedece? Porque ele foi submetido a uma disciplina. Não foi qualquer disciplina, foi uma disciplina severa. Às vezes, para você passar por uma transformação do coração, da mentalidade, Deus vai empreender uma disciplina, porque Deus te ama. Deus não quer que você continue essa pessoa arredia e se gabando dessas supostas virtudes. Eu sou assim mesmo, eu sou sincero, eu digo mesmo, eu faço desse jeito mesmo. Você é desobediente, querido irmão, minha querida irmã, mulher de Deus, esposa, filho, eu ajo assim mesmo. Não, você vai ser submetido a uma disciplina. Eu sou o porta-voz de Deus aqui nessa manhã. Eu digo a você que se você continuar assim, que se você não se arrepender, Deus vai usar como método a disciplina para lhe corrigir, para que o seu coração se torne um coração afeito a Deus e obediente à palavra de Deus. A disciplina, ela precisa resultar em desobediência daquilo que foi requerido da primeira vez. Da primeira vez. Ela precisa resultar em obediência daquilo que foi requerido da primeira vez. Ele precisa obedecer. Ele precisa obedecer. Quando um pai, ele trabalha com o filho, porque o filho estava desobedecendo e o pai disciplina, você não pode, depois de aplicar a disciplina, dar liberdade ao seu filho para fazer o que ele quer fazer. Você precisa voltar ao início. Onde foi que o mandamento foi quebrado? Então você vai obedecer o que foi quebrado. Deus não abre mão desse negócio. Deus não tem ressentimento para ficar ressentido com o desobediente, mas Deus também é muito firme. Eu falei para você fazer aquilo. E o fato de perdoá-lo, eu não estou lhe dando liberdade para você fazer de outro jeito. É para fazer do jeito que eu quero que seja feito. É para fazer aquilo que eu estou pedindo para que você faça. E nessa obediência de Jonas, que precisa ser a sua obediência, a minha obediência, essa obediência, ela é comprovada de duas maneiras. A primeira maneira é o movimento físico. O movimento físico que se dá quando o texto diz assim, levantou-se, isso é movimento físico, de alguém que, num determinado momento, se acomoda, se assenta, mas quando escuta a voz de Deus pela segunda vez, se movimenta. E esse movimento físico é nada mais do que nada menos do que o movimento do coração, porque o movimento do coração, do que o coração foi transformado, ele se movimenta levando você para ações concretas, visíveis, que podem ser percebidas. Se você diz que se arrependeu, mas continua do mesmo jeito, sentado e acomodado e não faz o que Deus pediu para você fazer, talvez essa suposta transformação tenha que ser questionada. Porque é preciso que haja mudança. Um marido que foi requerido pela palavra de Deus, que precisa assumir um novo comportamento com a esposa, precisa, a partir dos movimentos comprovados pelas evidências que a esposa pode medir, que os filhos podem perceber, que de fato ele foi transformado. A segunda coisa na obediência de Jonas é a verbalização da mensagem. Ele vai proclamar a mensagem, ele vai percorrer a cidade, ele vai anunciar a mensagem para a qual ele foi chamado para anunciar. Isso é obediência.
Isso é obediência. Não pense que o acúmulo de informação, o saber explicar determinadas verdades, sem que isso seja comprovado de modo concreto, possa trazer alguma repercussão na sua vida e na vida de pessoas que estão à sua volta. A missão, sua obediência e sua mensagem. Sua mensagem, vejam você que o versículo de número 4 diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia. É isso aqui que as pessoas às vezes pensam assim, que caminho de um dia, ele levou apenas um dia para anunciar, e daí as pessoas concluem equivocadamente. Não, ele correu durante a cidade. Não, caminho de um dia, ele chega, a ideia do texto é o seguinte: assim que ele chegou na cidade, naquele mesmo dia, ele percorre a cidade, ele inicia a missão, ok? Tudo bem? Tudo bem? Então veja só, caminho de um dia, e fazia o quê? Diz o texto? E pregava, e dizia, o que é que ele dizia? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Finalmente o profeta se encontra no campo no qual ele deveria anunciar a mensagem. Olha só aquele teórico que eu já citei aqui hoje. Não o FHJC, mas outro. O outro também é muito bom. Jonas se levantou e não ficou parado com preguiça e teimosia. Ele foi diretamente para a cidade de Nínive. Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: no hebraico o sermão de Jonas se compunha de apenas 5 palavras, nada mais. Contudo, o sermão produziu muito impacto. E que impacto, diz Hernandes Dias Lopes. Queridos, tem uma coisa muito interessante, muito importante para a gente observar aqui, é que Jonas ele foi desobediente, sim. Nós não temos dúvida disso, a Bíblia escancara isso. Mas tem uma coisa: ninguém pode acusar Jonas de ser um falso profeta. Você pode olhar para o histórico de Jonas e falar assim: como que ele desobedeceu a Deus? Esse homem conhecia Deus, como que ele desobedeceu? Jonas, ele até, no momento, recusou pregar para os ninivitas, como nós vimos na primeira vez. Mas ninguém pode dizer que Jonas falsificou a mensagem que Deus o entregou. O profeta, ele quando chega na cidade, ele grita a plenos pulmões: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Às vezes eu já escutei pregadores, e você certamente já escutou também, para essa experiência de Jonas, como denegrindo Jonas nesse segundo momento, como que dizendo que Jonas, ele meio que foi relapso. Não, ele entregou nada mais, nada menos a mensagem que recebeu. Ele não disse outra coisa, ele não alterou a mensagem, ele não diluiu a mensagem. Eu entendo que Jonas aqui, quando ele vai à cidade, quando ele começa a pregar a mensagem para aquela cidade, eu entendo que no exercício profético, Jonas exerceu o seu ministério de modo fiel, entregando a mensagem. Agora, a mensagem não é nada fácil, não é palatável, ela não é doce, não é adocicada, ela é dura como nós vemos. Queridos, mais uma vez eu volto a falar da mensagem, porque esse ano é o ano da missão da igreja, é o ano da missão da igreja. O pregador, ele não tem o direito de adicionar nem diluir, não pode acrescentar nem diminuir nada da mensagem que lhe foi dada. Você pode às vezes até achar que o pastor, ou que o pregador, seja lá ele quem for, pegou pesado demais. Você precisa entender o seguinte: essa mensagem que ele está entregando é uma mensagem de Deus. Porque não se trata do pregador, não se trata das motivações do pregador, se trata do conteúdo, e ele tem que entregar o conteúdo, ele tem que dizer o que Deus mandou ele dizer, ele tem que notificar as pessoas sobre aquilo que Deus o mandou notificar. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso somente com a sua palavra. A palavra de Deus, dita por meio dos lábios do profeta Isaías, o Senhor diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá tudo que me apraz. Deus só tem compromisso com a sua própria palavra. O profeta, ele entrega a mensagem que Deus lhe deu, nem mais, nem menos. E ele diz para os ninivitas em alto e bom som: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
Se você ler a narrativa bíblica, né, de Noé, dos descendentes de Noé, e pense só que essa cidade, essa região foi construída por descendentes de Noé. Ela se tornou uma cidade importante por conta dos descendentes de Noé. Agora veja só, pense comigo, essa ideia, 40 dias. 40 dias. Você acha que os moradores de Nínive, ao longo dos séculos, de milênios, vocês acham que eles receberam oralmente a mensagem dos 40 dias de dilúvio? O que vocês acham? Vocês acham que Noé passou para a sua descendência e os seus descendentes foram passando? Olha, Deus uma vez manifestou o seu juízo para com o mundo, para com a terra. E esse juízo levou 40 dias. Deus mandou água de cima, Deus mandou água de baixo. E o mundo foi submerso pelo juízo de Deus. Eles sabem essa ideia de 40 dias, esse número para eles, conta. E quando eles escutam, então, esse homem dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Eles falam: nós já ouvimos alguma coisa assim há algum tempo. Nossos ancestrais nos falaram que um dia Deus submergiu o mundo. E agora Deus está mandando alguém dizer para a gente isso. A gente precisa tomar uma atitude. O verbo subverter aqui é o mesmo que aparece em Gênesis, no capítulo 19, versículo 25. Quando os anjos, depois de tirar Ló e a sua família, Sodoma e Gomorra foi subvertida, destruída. Você está entendendo o teor da mensagem? Ainda 40 dias e essa cidade vai ser destruída. Deus vai destruir essa cidade. Essa é a mensagem que o profeta tinha para entregar para aquele povo. E Jonas pregou a mensagem que Deus lhe entregou, nada mais, nada menos. E olha só uma citação maravilhosa que eu quero repartir com vocês. Certas pessoas hoje nos instruiriam a não pregar sobre o julgamento divino, como fez Jonas, para que não amedrontemos os ouvintes e aumentemos seu complexo de culpa. Pastor, não fala isso para o meu menino. Orlando, não fala para o adolescente de inferno não, Orlando. Talvez o pai chega e escuta Orlando numa sexta, num encontro, falando assim: Orlando, você está pegando pesado. Você já está vendo que essa geração contemporânea é uma geração que já sofre de um quadro de depressão. Ela precisa de uma mensagem de animação, Orlando. Fala para os nossos filhos como falar para o adolescente arredio, para esse adolescente desobediente, para esse adolescente que desonra os pais, para esse adolescente que vai, à semelhança de nós também adultos, construindo os seus próprios ídolos, as suas próprias idolatrias. Como que nós não vamos falar de juízo para a nossa geração, queridos? Como que nós não vamos falar? Como que eu vou dizer para vocês, alentar vocês, encorajar vocês de uma mensagem que às vezes é desprovida da verdade que chama para o arrependimento? Há momentos e há espaço, de acordo com a mensagem de Deus, para consolo, para encorajamento, para que o povo de Deus receba deleite por meio do Evangelho. Mas há momento que nós precisamos sermos advertidos do perigo grande e grave, como diz o hino. Você não pode brincar de ser crente. Você não pode aparecer nesse auditório e estar vivendo como os ninivitas, salvo as devidas elementos ou características que a gente precisa destacar. Você não pode. Você não pode. Você sabe por quê? Por que é essa mensagem? Porque boa parte dos nossos ouvintes contemporâneos são culpados diante de Deus. É por isso que precisam se arrepender. Você precisa se arrepender nessa manhã. E conquanto talvez você pense assim: mas pastor, tem alguma mensagem que Brasília vai ser destruída? A priori não, mas a sua vida vai ser destruída no juízo final. Se você não se arrepende, se você não se curva, se você não se converte, se você escuta a mensagem e ela é apenas informativa, e você tem acúmulo de mensagem, mas não muda de posição, isso de nada adianta. Os ninivitas, eles escutam a mensagem, é dura. A mensagem proclamada pelo profeta Jonas, ela é dura, mas ela é a única mensagem que salva. Ela é a única mensagem que salva.
Atualmente muitos dirão, quem sabe até mesmo nesse auditório depois do culto, alguns me digam, pastor, essa mensagem é antiquada, ela não deve ser anunciada, mas essa é a única mensagem que transforma o nosso coração, queridos. Mensagem anunciada. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém se arrepende das suas idolatrias, das suas mentiras, da sua imoralidade, da sua vida porca diante de Deus e dos outros. Ninguém se arrepende recebendo buquê de flores. Ninguém se arrepende recebendo buquê de flores. O que leva o pecador à conversão é a mensagem da cruz. Não são as rosas que levam as pessoas a pensarem no destino da vida eterna, mas os cravos que prenderam Jesus na cruz, meus irmãos. Eu não tenho outra mensagem para vocês. Eu não tenho buquê de rosas para as mães aqui nessa manhã. Eu tenho a mensagem da cruz. Escutem-na. Acolham-na, e ela vai transformar a vida de vocês. Não são buquê, não são rosas brancas, vermelhas, seja lá de que for, seja lindas, que transformam o coração do vil pecador. É a mensagem da cruz. É a mensagem que te lembra que Deus trata seriamente com o pecado. O tratou quando providenciou que o seu filho ficasse suspenso entre a terra e os céus, com os braços estendidos, abertos, gritando por conta da solidão e do desamparo de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Jonas diz para o povo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Arrependa-se nessa manhã. Converta-se dos seus maus caminhos, curve-se diante do Deus de Jonas, do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã e receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Porque só há solução, só há salvação para você se você se arrepender nessa manhã, se você crer na obra de Jesus, na cruz, meus queridos. A mensagem é essa mensagem. É essa mensagem, vejam, queridos. Vejam que é essa mensagem que gera fé, é essa mensagem que produz arrependimento, uma fé que veio acompanhada, conforme você poderá ver depois nos versículos 5 a 10, que veio acompanhada por frutos comprovados, com evidências de um verdadeiro arrependimento e de fé em Deus. Que mensagem é essa? Nínive vai ser destruída. Nínive vai ser destruída. É a mensagem sobre o juízo, que resulta numa mudança que pode ser percebida na vida das pessoas. Quantos aqui estão me entendendo nessa manhã? É essa a mensagem. Nós não temos outra mensagem para o mundo. Nós não temos outra mensagem para os brasilienses. Nós não temos outra mensagem para Goiânia. Nós não temos outra mensagem para os estados que compõem a nossa federação. Nós não temos outra mensagem para o mundo. Nós temos a mensagem que Deus nos deu. Nós temos a mensagem que Deus nos deu. Os ouvintes da cidade de Nínive, cidade grande, cidade importante diante de Deus, foram convencidos pelo pavor gerado pela mensagem. A mensagem denunciou as práticas daquele povo. A mensagem denunciou a prática daqueles povos. Aquele povo, os ninivitas, quando eles capturavam as pessoas, eles cortavam os punhos, eles vazavam os olhos, eles estupravam as mulheres, eles massacravam as crianças, eles detonavam com os idosos, eles eram impiedosos, eles eram injustos, eles eram maus, mas quando eles escutam essa mensagem, eles então se curvam diante de Deus, eles creem em Deus, eles se arrependem dos seus pecados. A mensagem revolucionou toda aquela cidade. Tempo para mudar de vida. Se a destruição proclamada tivesse sido súbita, preste atenção nisso. Se a destruição proclamada tivesse sido súbita, Deus anuncia e destrói imediatamente. Com toda certeza o povo não teria oportunidade para se arrepender. Mas quando Deus fala de 40 dias, a gente vê duas coisas aqui. Que bonito ver isso. Eu fiquei emocionado quando eu pude perceber isso. Sabe por quê? Porque em 40 dias é um tempo considerável para a gente repensar, reavaliar a vida e mudar. Quantos sermões você tem escutado? Quantas oportunidades Deus tem te dado? E você insiste em ser como você é.
tempo. 40 dias é um tempo para reavaliar. É um tempo em que a mente foi verdugada, foi catucada pela mensagem de Deus, mas é um tempo para falar, gente, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Olha o trato que a gente dá para os outros, olha o trato que a gente dá para o nosso próprio povo. 40 dias é 40 dias para mudar de vida, para reavaliar, para se arrepender. Mas 40 dias também é um tempo pelo qual Deus mostra ser misericordioso. Deus podia ter destruído imediatamente, não o fez, deu 40 dias. Você já parou para pensar nisso? Que isso é extraordinário, que isso é maravilhoso. Olha só, deveríamos ficar alarmados, presta atenção nisso, deveríamos ficar alarmados se tivéssemos a certeza de que não viveríamos mais um mês. No entanto, ficamos indiferentes mesmo sem termos a certeza de que viveremos mais um dia. Você não sabe, ao sair daqui, o que vai acontecer com você. Você não sabe nem mesmo o que vai acontecer com você nos próximos segundos. Você não sabe. Mas você tem a ideia tola que você vai ter mais tempo. Você não sabe, o tempo é hoje. O tempo é agora. Essa manhã é a manhã da oportunidade de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Eu preciso concluir. Ouvi uma história recentemente em que o narrador dizia que 2 homens trabalhando numa pista pegaram uma placa, um de um lado e um do outro, e na direção em que os carros seguiam, os caminhões, muitos caminhões na pista, e na placa estava escrito: o fim está próximo. O fim está próximo. Os caminhoneiros passavam e olhavam para aquela placa e meneavam a cabeça. Deve ser um religioso, um radicalismo desse povo. Olha só, o fim está próximo. E os motoristas não davam atenção para aquilo que aqueles homens estavam fazendo, alertando. E de repente eles pararam e falaram assim: nós precisamos mudar a mensagem. Vamos mudar a mensagem e vamos colocar: a ponte caiu. A ponte caiu. Queridos, às vezes nós estamos dando uma mensagem certa para o povo. Nós precisamos falar com clareza do perigo que aguarda as pessoas. Talvez aqueles homens, vendo aqueles caminhoneiros tratando com desdém, com indiferença, correndo o risco de colapsar no meio do caminho porque a ponte caiu, eles precisaram reavaliar o que nós estamos anunciando para uma sociedade perniciosa, imoral, idólatra. Precisamos dizer a elas com clareza, em alto e bom som, do perigo grande e grave do que é viver sem o Senhor Deus. Do que é ignorar a mensagem do Senhor Deus. O alerta é para você, o alerta é para mim.